Sejam muito bem-vindos ao podcast Estilo e Finanças. E hoje temos uma surpresa, né, Mara? É verdade. Temos um convidado. Primeiro convidado do nosso podcast. A gente está trazendo hoje o Dan, que vai falar para a gente um pouquinho de mercado financeiro. E aí a gente vai juntar com o nosso objetivo do podcast, que é mostrar para vocês que estilo e finanças andam de mãos juntas até no mercado financeiro. Exatamente, é isso mesmo. Então vamos começar conhecendo o nosso convidado de hoje. Dan, por favor, pode falar para a gente o que é o mercado financeiro e o que você age hoje, qual a sua principal atividade nesse mercado? Boa, perfeito. Bom, primeiro de tudo, acho que para mim uma honra ser o primeiro convidado do podcast. Acho que é bem legal trazer conteúdo, juntando dois mundos, às vezes diferentes, se eu posso dizer assim, mas que para um público específico e trazendo conhecimento, que eu acho que isso é você juntar o melhor dos dois mundos. Então, primeira coisa, agradecer a vocês duas. Segundo, bom, meu nome é Daniel Menezes, para quem não me conhece. Eu trabalho no mercado financeiro há praticamente 10 anos. Comecei com 18, sendo estagiário em um banco. Depois fui passando por algumas casas, tanto corretoras como banco de investimentos, e até hoje onde que eu estou, que é uma gestora de fundo de investimento. Então acho que ao decorrer da conversa a gente pode ir desenvolvendo e falando um pouco até do que a gente já pensou em termos de investimento, em termos de carreira, em termos de como as pessoas têm a imagem do mercado financeiro, como as pessoas devem se posicionar, mas isso aqui é uma breve introdução. Então, tenho 28 anos, praticamente 10 anos de carreira de mercado financeiro, passando por várias áreas. Isso é novo, hein? Com 18 anos. É legal. Eu acho que ainda tive o privilégio, né, porque antigamente, grande parte da minha família, até hoje a minha atual, ainda não esposa, mas namorada, tiveram que começar antes a trabalhar, né? Então acho que eu tive o privilégio de conseguir estudar e conseguir começar a trabalhar ali com 18, 19 anos, que no terceiro, quarto semestre da faculdade. Então, mas sim, já tenho um tempinho. Se eu olho para trás, quase 10 anos desse mundo, eu acho que é um caminho bem grande e bem interessante. Que legal, muito bom. Bom, então é o seguinte, qual o contexto de hoje para a gente falar com vocês aqui, aproveitando o conhecimento do Dan no mundo financeiro? A gente trazer para vocês um assunto que muita gente fica associando a status, a grandes cargos, a pessoa tem que estar num nível muito elevado para falar de mercado financeiro, de investimento. Gente, não é nada disso, né? Eu que sou educadora financeira, eu comecei a investir tarde. Por quê? Porque, infelizmente, é ensinado para a gente, ou pelo menos na nossa geração, Marinha, que primeiro a gente tem que ter uma casa quitada, depois você tem que ter um carro quitado. Então, a gente começou a trabalhar com foco nisso. É verdade. O jovem de hoje, ele já começa a ser ensinado de forma diferente, ele já começa a aprender que ele tem que guardar dinheiro, que ele tem que investir por longo prazo. Só que para muita gente, infelizmente, da nossa geração, É verdade. guardar dinheiro e investir, né, hoje é para quem é rico. E a gente, aqui nesse podcast, nessa conversa, a gente quer desmistificar isso um pouco, tirar isso da cabeça de vocês. E depois vocês vão ver que a Mara, ela vai pegar isso e vai transformar na imagem. Por que vocês vão ver que mercado financeiro e investimento não é algo do nada? Por que ele tem que estar ligado com imagem? Porque isso vai dizer muito também do quanto você vai usar o seu investimento, o dinheiro que você está guardando, para você crescer. Organização e consciência E também. consciência. Eu acho que até complementando a sua fala, quando a gente associa, né, com coisas de investimento e com gastos mais do dia a dia, a gente tem diversos gastos que são com deliveries, que são com, às vezes, aplicativos de transporte, etc., que às vezes você consegue se restringir um pouco, no bom sentido da palavra, e pegar esse dinheiro e alocar para o seu futuro, porque basicamente o investimento é isso. Então talvez a gente possa fazer um link com a parte mais de imagem do tipo, pô,
eu preciso realmente comprar essa blusa? Ou às vezes eu preciso, mas aí, Falou tanto disso É aqui. verdade, é verdade. às vezes eu preciso. Né, a gente tem que utilizar roupas boas ou utilizar acessórios bons, etc. Claro que na medida do que cabe no seu bolso. Mas às vezes não é comprar 10 de uma mesma peça, às vezes é comprar uma, comprar duas. E aí quando você tira, né, esses vícios, né, que tipo comprar, 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 aí você começa a conseguir, primeiro, pagar suas contas, depois investir e pensando no futuro, que eu acho que é o mais interessante. Exato, é isso mesmo. E aí, outra coisa importante que a gente vai começar agora a conversa, acho que esse início já deu para vocês perceberem que vem muita coisa boa aí para. Então, fica ligado aqui no podcast. Mas a ideia é quebrar essa ideia que muita gente tem de que investir é só para quem pode, né? Ou quem entende muito de investimento. E hoje, gente, vou falar uma coisa muito importante para vocês. Eu falo isso para os meus mentorados, para os meus alunos, para quem vem conversar comigo. Gente, conhecimento hoje está na palma da mão. Você não investe hoje porque você não quer, né? Não pode dizer, ai, tenho medo de perder dinheiro. Investimento, todo investimento tem risco. Uhum. E deixar o dinheiro embaixo do colchão também tem risco, porque a inflação vem e come todo o seu poder de compra. Então, assim, hoje com um celular, se você coloca no Google, coloca no GPT gratuito, coloca lá, melhor investimento para curto prazo, ele vai te dizer. Aí você vai lá e conversa com algum assessor, alguém que você conheça, o Dan, do mercado financeiro, para saber, olha, eu tenho uma meta de curto prazo, o que eu deveria investir? Gente, está na palma da mão o conhecimento hoje, não precisa ler muitos livros, qualquer um hoje consegue, É verdade. por pouco dinheiro, investir. Outra coisa a gente pode falar, Dan, muita gente acha que investimento é para rico, investimento é para quem tem muito dinheiro. Eu falo uma coisa, gente, nas minhas palestras, nas minhas aulas, para todo mundo. Investimento não é para rico. Por quê? Se você quer ficar rico, você tem que começar a investir. E todo mundo acha que é o contrário. Ah, não vou investir porque eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Se você um dia quer ficar rico, criatura, você vai ter que começar a investir. E investimento hoje não é caro. Quando a gente pega uma ação, um fundo imobiliário, Uhum. como começa uma cota de fundo? Qual o valor de uma cota básica de fundo? Geralmente R$ 100. R$ 100 você compra uma cota de fundo. E você acha algumas até um pouco mais baratas. Então, assim, uma cota boa que paga dividendo, você consegue já por R$ 100. Uhum. E você consegue cotas ainda mais baratas. Uma cota de Tesouro Selic, que hoje é ligado pela base da taxa Selic, do Banco Central, a gente consegue uma cota por R$ 49. Uma taxa do Tesouro Direto Selic, que é um dos investimentos mais seguros que tem. Então a pessoa fica com aquele medo de, eu preciso ter R$ 3.000 sobrando. Para você ter R$ 3.000 sobrando, você vai comprar um monte de investimento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa quebra de ideia de que investir é só para quem pode ou para quem conhece muito. Boa. Cara, eu acho que assim, acho que o primeiro passo, como você falou, acho que a educação financeira no Brasil como um todo, ela tem pontos falhos, e eu acho que vocês trazendo esse conhecimento, ele é super interessante. Eu também concordo contigo que hoje não hoje, né, mas com o advento da internet há mais de 30 anos, esse conhecimento chega muito mais rápido, e você tem diversas formas hoje, como inteligência artificial, algo desse sentido, para também ter esse conhecimento mais fácil, né? O acesso, eu acredito que é muito mais fácil. Hoje em dia, em todas as casas brasileiras, provavelmente você tem algum celular com algum tipo de internet. Mas assim, só voltando no assunto, né, no tópico principal, eu concordo contigo. Eu acho que você consegue investir com R$ 100, com R$ 50, não necessariamente você precisa ter um valor muito grande para investir. É claro que quanto maior o teu patrimônio, maior vai ter a tua rentabilidade acumulada. Sim. Em termos de valor. Mas em termos proporcionais, elas serão iguais, né? A taxa de juros ela vai acruando a mesma coisa se um cara investiu 1 milhão ou se o cara investiu R$ 100. Mas acho que talvez um O ponto... que muda é o total da rentabilidade. Perfeito. Mas o valor de juros que investe dentro daquela rentabilidade vai ser o mesmo. Exato. O proporcional, sim. E aí, eu acho que
entrando nessa seara, ele vai muito da ponta da educação financeira. E igual a gente estava falando no começo. Se você gasta, por exemplo, você pede um delivery, algo nesse sentido, provavelmente a sua conta vai dar algo em torno de R$ 100. Se você e sua esposa, sua mulher, Para 2 pessoas, mais ou menos isso, tá? mais Hoje, a taxa de entrega. exato. Então, se você vamos pegar as marcas mais conhecidas, se você pega um Burger King, se você pega um McDonald's da vida, algo desse sentido, eu acho que um combo hoje não deve estar Menor do que R$ 50, tá? É. Vamos pegar o Big Mac, algo desse sentido. Então vamos colocar em números mais práticos que você vai gastar R$ 100. Talvez se você conseguir não gastar esses R$ 100 uma vez por mês, que seja, você consegue investir em algo pensando no teu futuro. Ah, mas ele não é um dinheiro muito grande. Não é. Mas começa. Mas você começa. Exato. E eu acho que o poder do hábito também, e você fazendo isso todos os meses, e aí você tendo, né, uma parte mais visual, que é você entrando na tua corretora e olhando, pô, eu tenho R$ 100. Ele passou, sei lá, para R$ 100,10. No próximo mês você vai ter 200 e alguns centavos. É claro que esse número é pouco, mas ao passo que você sempre vai investindo, você vai também tendo, assim, você vai gerando sucesso E você vai na ver tua o seu cabeça. dinheirinho crescer. Exato. Exato. Então isso é interessante, esse fator mais emocional, se a gente pode dizer assim, no sentido de, cara, meu valor está crescendo. Pô, eu não quero parar de que ele cresça, eu não quero que ele pare de crescer, perdão. Então, eu vou começar a investir. Então, assim, é claro que, primeiro passo, eu acho que é você não ter dívidas, você não ter um passivo caro. Então, se você tiver dinheiro sobrando e a tua dívida, e se você tiver dívidas e essa dívida for numa taxa de juros bem alta, eu prefiro que você quite do que invista. É claro que se no net você investir gera mais retorno do que a tua dívida, talvez faça sentido. Mas para a grande maioria das pessoas que nem tem este tipo de conhecimento, é melhor você quitar as dívidas. Quitou as suas dívidas? Cara, beleza. Então, pô, deixa de pegar uma pizza no mês, deixa de pedir um McDonald's da vida, igual a gente estava falando, pega esses R$ 100 e investe. Com a blusinha que passou ali no Instagram, Exato. a bendita da blusinha, Exatamente. R$ 45. Deixa de comprar blusinha. Exato. Tem um monte, né, Mária? Exato. E compra um fundo imobiliário. Exato. Então, assim, eu acho que é super importante a gente dissipar esse conhecimento. E hoje, como você falou, existem diversos ativos que a gente pode investir. O fundo imobiliário é um deles. Mas, às vezes, a pessoa ela não tem estômago, não aguenta ver a volatilidade do preço daquele ativo na tela da corretora. Mas ela pode investir no Tesouro Selic, que basicamente que é muito mais estável. Você está emprestando dinheiro para o governo, e você está cobrando uma rentabilidade disso, e ele está te pagando aquela rentabilidade combinada, e daqui a um tempo ele vai te devolver. Ou, neste caso, você tem uma liquidez diária, então facilita isso também. Então, cara, eu acho que se a gente for ver os gastos do mês, a gente gasta com bastante coisa que não precisaria e que a gente conseguiria pegar esse valor e investir, pensando no longo prazo. Sim. Acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, talvez, com esse imediatismo de consumo e pensar no longo prazo. Então, até dando um exemplo, mais prático, meu. Acho que daqui a um tempo, sei lá, 2 anos, eu e minha namorada, a gente pensa em ter um filho, etc. Pô, será que antes dele nascer ou dela nascer, eu já não posso pensar que 18 anos depois ou 20 anos depois ela vai para uma faculdade? Exato. E, pô, se eu pegar R$ 100 vezes 18 vezes 12, quanto que dá isso? Dá muito. E aí, entendeu? Então... E tem um tesouro direto também excelente, que eu super indico para vocês que têm filho pequeno ou tem filho que daqui a 5 anos vai entrar na faculdade. Gente, chama Tesouro Direto Educa. Isso. Tem uma margem de rentabilidade excelente, é um tesouro para o governo. Então, assim, pensa assim, ó, se o Brasil falir, a última coisa que vai falir é o Tesouro Direto. É a última. O banco vai falir primeiro, o seu CDB, que não rende nada, que você deixa lá no CDB, com uma taxa CDI ridícula,
vai acabar primeiro, ações vai acabar primeiro porque as empresas vão acabar primeiro. O último que vai acabar é o Tesouro Direto. Então tem um Tesouro Direto, se vocês entrarem no site tesourodireto.gov.br, você vai achar um Tesouro Direto Educa. É exatamente isso que o Dan está falando, gente. R$ 100 por mês, acho que tem cota de R$ 50 por mês desse tesouro, que você vai começar todo mês a colocar um pouquinho ali, você vai vendo isso crescer. E quando seu filho chegar na faculdade, tá bom, você não vai conseguir pagar os 4 anos de faculdade, paga um. Uhum. Ele entra no estágio no segundo ano e ele consegue Perfeito. uma bolsa, alguma coisa, mas você já garantiu a entrada dele numa educação profissionalizante. Uhum. Eu acho que quando a gente fala disso, eu acho bem interessante que a gente acaba pensando mais no futuro, né? Exato. Acho que as pessoas são muito imediatistas, Muito, querendo Mara. parecer Muito. muito bem-sucedidas, e principalmente em redes sociais e coisas assim. Então você vê uma mulher que ela não tem uma condição tão boa, mas ela tá com uma bolsa que custou R$ 5.000. Exatamente. E aí... Mas isso ela investe, né? Então, aí nisso ela investe, porque de repente tem até certificado, tem tudo e tal. Mas eu acho que tem que, quando você isso é muito importante quando a gente fala dessa coisa de filhos, quando a gente fala dessa situação de seguir adiante, porque sempre se for esse pouco, bem disse o Daniel, que quando a gente vai pensando já agora, chega no futuro, você não vai ficar tão atrapalhado para pagar aquela faculdade, para pagar aquele estudo tão bom. Às vezes você não consegue nem colocar o seu filho numa faculdade legal, porque exatamente você nem se preocupou com isso. Então, ao invés de você ficar parecendo que você está bem sucedido hoje, eu acho que é interessante você pensar no futuro, pensar exatamente como é que vai ser daqui para frente, o que você quer para o seu filho. Porque com certeza, depois que você tem filho, acaba sendo a pessoa mais importante da sua vida. Isso é impressionante, assim, é uma coisa que acontece muito. Então, esse medo de você ficar para trás hoje, no sentido, eu quero comprar um carro melhor, para aparecer para as minhas amigas quando eu vou para algum lugar e que meu carro está tão bom quanto o delas, acaba te dando umas decisões muito influenciadas por comparação. Então, quando você decide por comparação, é meio complicado. E se você chega a pensar realmente no futuro, a pensar como você vai estar, quando vocês aqui falando e eu aqui imaginando, como eu estou nessa área de imagem, eu vejo que muitas pessoas acabam ostentando sem ter mesmo, né? Exato. Porque antes de você ter um carro um carro bonito na sua garagem, você tem que pagar suas contas, né? E se investisse esse dinheiro que está gastando hoje com ostentação na própria pessoa, no futuro dela, ela ia ter as metas financeiras dela, os sonhos realizados de forma mais fácil. E outra, pensando que você quer ter filho, olha só a ideia do Daniel, olha o planejamento financeiro. Daqui a 2 anos ele planeja ter um filho. Ele já está pensando na faculdade do filho, ou seja, você está pensando em 20 anos. Uhum. Porque se daqui a 2 anos você vai ter um filho, para ele entrar na faculdade com 18, Uhum. o seu longo prazo já tem um marco lá, é 20 anos. Só que um dia o Daniel vai se aposentar. Você está com 28 hoje. Pela lei hoje, você vai se aposentar com 65. A gente está falando ainda de praticamente 40 anos para frente para você se aposentar, certo? Uhum. Outra coisa que também você pode começar a pensar hoje, mas eu vou pensar lá Muita gente fala isso para mim, Daniel. Maísa, eu vou me aposentar daqui a 40 anos, vou pensar nisso hoje. Falei, vai. Sabe por que você vai? Porque a gente não se preocupava com isso na nossa geração, porque a gente tinha o bendito do INSS. Uhum. A gente daqui a 40 anos não vai ter INSS. O INSS vai falir antes. E aí, como que você vai se aposentar? Você não vai conseguir se aposentar. Uhum. Então, assim, o Daniel, ele já está pensando no filho dele e na faculdade do filho. Mas ele também já pode começar a separar um pouquinho do dinheiro dele lá para 40 anos na frente. Quem começa a investir hoje para 40 anos está muito melhor do que eu, por exemplo, que comecei a investir exatamente com 42. Ou seja, tem 10 anos que eu invisto. Uhum. O que eu perdi no antes, que poderia estar hoje no meu patrimônio, é absurdamente diferente. E o dinheiro, né, que você precisa despender quando você tem Muito mais. 50 anos para investir, ele é assim, pensando que você quer ter um patrimônio de X tanto daqui a 50 anos. Que é legal também já botar essa meta, né? Essa meta. Desenhar essa meta na cabeça. Exato. Então, assim, o dinheiro que você precisa, né, alocar, aplicar em algum tipo de investimento.
vamos colocar mensalmente, que Sim. fica mais fácil, em 50 anos ele é muito menor do que o dinheiro para ter o mesmo patrimônio em 20 anos, em 10 anos, em 30 anos. Então, assim, quanto antes você conseguir já ir se planejando, Exato. é melhor. Você vai precisar alocar menos dinheiro nesses 50 anos que você está planejando, nesses 40 anos que você está planejando. Então, é super importante isso. E, de novo, eu acho que é super importante também a parte do conhecimento. Quanto mais, né, você entender no que você está investindo, o que você consegue aguentar, aquele frio na barriga de ver o seu dinheiro para cima e para baixo. Perdi, um dia ganhei. Exato. Então, assim, ele é importante também para você não alocar numa coisa errada, ou que pelo menos não te satisfaça e você não consiga seguir com ela os 40 anos, os 30 anos que você Eu planeja. vou pegar um gancho aqui disso que você está falando e já vou te Uhum. emendar uma nova pergunta. O que você acha que no início, quando a pessoa fala, beleza, vou investir, tá bom, me convenceu. Quais são os primeiros erros que ela pode vir a cometer que possa fazer com que ela desista Boa, de continuar investindo? boa, perfeito. Assim, né, sempre quando você precisa ou vai correr atrás de um tipo de aplicação de investimento, você tem diversas ou corretoras, ou assessores, ou gestoras, como no meu caso, algo desse sentido, que você vai emprestar o seu dinheiro. De forma muito simples é isso, né? Você está emprestando dinheiro para alguém. E ele vai te pagar uma rentabilidade específica, ou não, no caso da renda variável, daqui a um tempo. Então, primeira coisa escolha um lugar ou pessoas que vão fazer a gestão bem feita do seu dinheiro e que você confie. Certo. Acho que esse é o primeiro passo. Porque por mais que vamos pegar assim, uma gestora, ela pode ter um ano ruim, depois ela pode ter vários bons e assim por diante, mas você tem que confiar naquele gestor. Você tem que saber se, primeira coisa, pô, eu confio na tecnicidade daquele gestor, eu sei o que essa casa está fazendo. Então, assim, o primeiro passo é confiar. E aí você, não na primeira queda, você não vai tirar o seu dinheiro. Você vai entender Tem que ter que calma, né? tem que ter calma. E é um momento, né, Sim. pode ser de estabilidade e assim por diante daquela casa. Então acho que a primeira coisa é você escolher uma casa ou um lugar para você investir que você confie. Segundo passo, que eu acho que também há alguns erros. Você não entender o que você aguenta, que era o passo que a gente está falando. Então, assim, existem diversos tipos de ativos financeiros no mundo, não só no Brasil, no mundo como um todo. E eles têm diferentes riscos e eles têm diferentes rentabilidades. Eu sou uma pessoa, se eu for fazer o meu suitability lá, né, ou seja, o meu perfil do investidor, né, que é a forma mais correta, ele geralmente vai dar mais sofisticado. O que quer dizer isso, sofisticado? Quer dizer que eu aguento mais risco e estou mais comprometido a escolher um certo tipo de ativo, mas que ele tenha mais risco, mas que também, possivelmente, ele vai me pagar uma rentabilidade maior. No longo prazo. No longo prazo. Tem outras pessoas que ele tem um perfil mais conservador, ou seja, a pessoa ela não quer correr o risco de ou perder o dinheiro dela momentaneamente, ou perder realmente para um risco mais estrutural, e ela quer ter alguma coisa mais previsível. Consequentemente, ela aceita ter uma rentabilidade Menor. possivelmente um pouco menor. Uhum. Então, primeira coisa, primeira não, perdão, segunda coisa, é você entender qual é o seu perfil de investidor, o quanto você aguenta nessa jornada, vamos dizer que assim. Acho que isso é super importante, porque até pegando um gancho meu familiar, meu pai ele foi investir e aí a gente estava falando de algumas criptos, né? Então, Bitcoin, algo desse sentido, que eu tenho no meu portfólio, mas quando ele investiu, pô, certas variações no preço de tela que ele tá vendo ali, ele falou, putz, não é para mim. Eu não consigo ver o meu dinheiro caindo e subindo. Então não é para ele. Exato. E, E tá tudo bem. e tá tudo bem. Desaloca, tira aquele valor, põe numa renda fixa mais tradicional, que ele tem uma previsibilidade, acabou. Você tá investindo também o seu dinheiro. Sim. Então acho que o segundo passo é isso. E talvez um terceiro passo, deixa eu pensar aqui.
pode ser você errar a mão no quanto você pode investir, né? Acho que assim, pô, Boa também. você vê livros assim, não, pô, você tem que investir 30% do seu salário, do seu rendimento mensal e viver com 70%. Legal, acho que na teoria é legal isso. E se É você bom, tem condições para isso, você consegue perfeitamente. abrir mão desses 30% agora, Exatamente. porque tem gente que já quer começar com 30%. É isso, exato. Olha, você não começa nem com 1%, você já quer ir para 30%. Uhum, Então, muito cuidado também com os gurus de internet, isso. que começa a fazer método doido lá, e aí você fala, ai, tá vendo? Eu preciso de 30% da minha renda para investir, eu não tenho. Pronto, não investe nada. E aí você vai fazendo com que as pessoas, você vai tirando as pessoas de investirem. Sim. Você vai criando dogmas, vamos dizer que Exato. assim, na cabeça das pessoas, e que a pessoa fala, pô, mas eu não tenho 30%, então não vale a pena. É. Não é que não vale a pena, mas assim, você Você não precisa começar com 30%. não precisa começar com 30. Exato. Às vezes nem 30 é um número bom. Exato. Às vezes você vai ter 50 disponível para investir quando você tiver muito mais dinheiro. Quando o teu custo de vida seja 1 e o teu renda mensal seja 10 vezes aquilo. Então, eu acho que um outro erro cara, quanto eu posso investir? É quanto dá. É quanto eu consigo. Então, se eu ganho... Hoje é R$ 50, começa com 50. É isso. No final do ano você vai ter um aumento, ou você vai ganhar um bônus, vai pegar o 13º. Isso. Aí você investe o 13º, beleza. Mas no ano que vem eu me prometo, não vai ser 50 por mês, vai ser 100 por mês. Então lute para conseguir o 100 por mês, Sim, é isso. né? Eu gosto muito do método 50-30-20, que a gente vai alocando 20% da renda para investimento. Mas você tem 30 ali para gastar com estilo de vida, né? Mas eu quero investir mais. Tira um pouquinho desses 30 de estilo de vida e começa a investir mais coloca mais investimento. Não deu os 20, não tenho 20, começa com 5%. Não tenho 5%, começa com 2%. Uhum. Mas começa. Acho que esse é importante. Gente, ouve a gente aqui hoje. Começa investindo. Porque amanhã vai ter, que nem você falou aquela hora. Hoje é só R$ 100. Nossa, Maísa, mas jura? Rendeu 50 centavos. Ótimo. Rendeu 50 centavos significa que você não perdeu R$ 100 com inflação, porque você guardou, porque a inflação ia comer algo desses R$ 100. Uhum. E quando você somar com os 100 do mês que vem, vai ser 200, e agora não vai ser mais só 50 centavos de rendimento, vai ser R$ 1. Então você vai ter 201. Uhum. No mês que vem vai ter 300, no mês que vem vai ter 400. Isso é uma bola de neve do bem. Qual é a bola de neve do mal? Que está todo mundo hoje nas dívidas. Uhum. Que nem você falou. Qual é a prioridade? Quita a dívida antes de começar a investir. A única coisa que eu abro exceção hoje, Dani, com os meus mentorados, que eu faço eles começarem independentemente das dívidas, a gente separar nem que seja R$ 50 por mês para ele começar uma reserva de emergência. Uhum. Que pode ser no Selic também. Sim. Você falou de liquidez diária do Selic. Então, você que tem um perfil conservador, não quer ver a Bitcoin sobe um dia, cai no outro, aquela coisa toda, gente, zero problema. Olha o que ele acabou de falar. Procura alguém da sua confiança. Ele vai fazer um teste rápido com você de qual o seu perfil de investidor. E você começa a investir. Não quero ver meu dinheiro, não quero perder dinheiro. E lá em casa é engraçado. A gente tem muitos investimentos juntos. Só que o que a gente faz? Eu invisto para minha aposentadoria. Uhum. E ele tem mais estômago para ver o dinheirinho flutuando, né? Eu não tenho, eu fico nervosa. Ele tá aqui, gente, né, bem? Então, ele fica com a parte variável e eu fico com a parte de renda fixa. A gente não vai ficar explicando isso aqui para vocês. Pega o Google lá e lê um pouquinho, mas a gente pode fazer talvez um dia que a gente vai explicar isso tudo para vocês. Mas eu não tenho essa sagacidade de ficar aguentando a volatilidade. Então eu falo assim, marido, tá aqui a nossa parte de investir desse mês, e ele investe. Uhum. E qual é a minha parte? Renda fixa, para mim é aposentadoria. E tá tudo bem. Ele vai lá, essa ação não tá boa, vou trocar por esse fundo imobiliário, vou tirar desse fundo, vou vender essa ação. Isso é com ele. O meu é comprar a cota do Tesouro Direto IPCA para aposentadoria, no pós-fixado com juros semestrais. Esse é o que eu faço de investimento. O que eu me meti a besta agora para fazer? Comprei um ourinho.
Comprei ouro, gente. Tem umas potinhas lá de ouro. Mas estuda primeiro. Vocês ouviram o que o Dani falou? Estuda, gente. Tá na palma da mão para a gente estudar sobre investimento. Mas não fica também. Outra coisa importante que eu queria te perguntar. A pessoa mal conhece. Aí recebe uma carteira cheia de ativos diferentes. Uhum. Para quem está começando, isso é ruim, né? É legal ela começar a diversificar conforme ela vai ganhando confiança em investimento. Ou você acha que ela já pode começar com uma carteira bem diversificada? Acho que assim, se a pessoa começa com pouco, ela vai ter uma carteira de investimento mais centralizada, e que é natural, porque os acessos também, eles não vão ser R$ 1, R$ 10, né? Geralmente vão ser 50, R$ 100, algo desse sentido. Eu acho que é sempre legal essa parte de diversificar para proteção do seu patrimônio. E ao longo do tempo, conforme ela vai conhecendo, ela vai Isso, diversificando. exato. E eu acho que assim, quando alguém, por exemplo, se você tem algum tipo de assessor, ou se você realmente pegou uma dica com alguém, com algum conhecido, ou mesmo na internet, acho que é sempre legal você estudar sobre aquele ativo. Porque às vezes eu posso ter gostado, ele pode ter me dado uma rentabilidade X, Y, Z, mas o meu momento de vida é diferente do seu. Exato. Então o meu range de longo prazo, como a gente estava falando, pode ser de 20 anos. O seu range de longo prazo pode ser 10, pode ser E o meu 5. custo de vida pode ser diferente do seu. Exatamente. Então tem todas essas nuances. Então, quando alguém te ofereceu alguma carteira de investimento, algum investimento específico, ele pode ser bom. Você não precisa não ter a confiança na pessoa. É claro que você tem que escutar de pessoas que te trazem confiança. Mas vai atrás de entender um pouco mais a fundo o que é aquele investimento, quando ele vai pagar, quem é a empresa por trás, qual é os juros por trás, a carência, essas nuancezinhas que, se você não souber na largada, às vezes o teu dinheiro pode ficar travado durante um período que você vai precisar daquele dinheiro. Então é importante que também você busque esse tipo de conhecimento. Agora, para uma carteira mais diversificada ou não, de novo, eu acho que se você for aumentando o seu patrimônio, consequentemente a sua carteira pode ser mais diversificada, e principalmente se você quer ter uma proteção de patrimônio. Às vezes, se você quer tentar fazer mais dinheiro com o seu próprio dinheiro, às vezes você vai ter uma carteira um pouco mais centralizada. Sim. Mas para quem não conhece, ou para quem não está acompanhando ali o investimento todos os dias, eu acho que é melhor ir na primeira opção, que é ter uma carteira um pouco mais diversificada para a proteção do seu patrimônio. Se você for tendo mais conhecimento, ou se você for já uma pessoa que entende mais do mercado, ou entende mais de investimento e falou, cara, eu acho que vai acontecer determinada coisa no mundo, a nossa taxa vai baixar, o dólar vai cair, vai subir, então eu quero investir mais, que a gente chama de direcional, ou seja, eu tenho uma direção para o meu investimento. Aí sim, eu acho que você pode arriscar alguma coisa mais direcionada, mais centralizada. Mas se você for uma pessoa que está buscando uma proteção do patrimônio, pensando no longo prazo, acho que ter uma carteira mais diversificada, acho que faça mais sentido. Mas aí, que a gente tem. Gente, você nunca investiu na vida. Não vai pegar R$ 10.000, detalhe, emprestado, né? A pessoa pega dinheiro emprestado para investir. Nossa. Não, aí não tem condição. Não, gente, pelo amor, né? Você vai pegar um dinheiro caro para ganhar menos de rentabilidade, vai perder dinheiro 2 vezes. Então, assim, começa devagar, compra alguma coisinha, no mês que vem, coloca de novo nesse mesmo ativo e aí já compra um outro. Isso você começa a diversificar e você começa a entender como cada ativo se manifesta, como que ele rende, como que ele funciona. É melhor do que você já abrir um leque danado e não conseguir depois nem controlar os seus ativos. Perfeito. Então, muito, muito cuidado. Então, pega essas dicas aqui que o Dan está dando, porque é importante, porque investimento bom é aquele que deixa você dormir em paz. Não adianta você agora sair e vou colocar todo o meu dinheiro em ouro. E quando eu falo ouro, gente, não é comprar uma gargantilha, é comprar um ativo que rentabiliza conforme o ouro é cotado no mercado. Então, também a gente tem que ter um pouco de cuidado para onde a gente está colocando o nosso ativo. Se você não conhece, procure alguém que conhece. Não vai dando seu dinheiro para o primeiro que aparece pela frente. Outra coisa,
quando a gente falar de cuidados, né, para esse povo, né, que eles podem meter o pé pelas mãos também. Gente, se a pessoa prometeu para você, olha, pode vir aqui comigo, porque esse meu rendimento aqui não tem igual no mercado, é 5% ao mês. Foge. Corre dessa pessoa. Não existe isso. Não existe dinheiro fácil. Dinheiro, gente, para começar a render, gerar juros compostos e fazer sua árvore começar a crescer e dar fruto, demora. Você não vai ficar rico em 1 ano. Concorda, Dani? Sim. Não vai, a não ser que você tire na Mega sozinho. Aí, Uhum. beleza. Inclusive, começa a investir junto comigo. Uhum. Mas assim, gente, você não vai ficar rico em 1 ano. Você não vai se aposentar em 1 ano colocando R$ 100 por mês. Quem fala isso para você está mentindo para você. E essa pessoa não merece nem sua confiança. Então, você tem que procurar alguém de confiança para te direcionar quais são os melhores ativos, achar seu perfil de investimento. Porque senão você vai jogar um monte de dinheiro fora. Sabe o que vai acontecer? Em 1 ano você não investe mais nada. Porque fala assim, tá vendo como isso não dá certo? Uhum. Então, esse também é um cuidado inicial que você tem que ter para não errar. A gente vai fazer agora, Dani, com você, um quadro meio estilo ping-pong. Boa. Boa? E a gente vai falar de escolhas inteligentes. Que a gente gosta de falar aqui, a Mara fala muito de roupa, que tem que comprar uma roupa de boa qualidade e tudo, que isso é uma escolha inteligente, é um investimento Exato. na sua imagem. Só que agora a gente vai falar aqui de mercado financeiro um pouquinho. Então, qual seria um hábito financeiro inteligente que todo investidor inicial deveria ter? Bom, eu acho que o primeiro hábito é você tentar investir. Mas isso acho que a gente já falou. Começa. Eu acho que um bom hábito é você rever as suas contas. Boa! Porque se, assim, a gente vai... Organização financeira. Exato. Porque se você pega lá o seu extrato do cartão de crédito, né, que hoje é muito no celular, no relógio, etc., você nem vê o que você está gastando, né? No meu celular, por exemplo, ele chega uma notificação até por questão de segurança. Mas é legal, ou pelo menos quando fechou a fatura, cara, dá uma olhada em tudo que você gastou. Tudo, linha a linha. Linha a linha. Então aí você vai ter, pelo menos no meu caso, hoje não mais de transporte, mas de transporte de aplicativo. Mas tem bastante coisa, deve ter bastante coisa de deliveries, deve ter bastante coisa de assinatura, né? Acho que streamings e etc. Então, Não assiste. exato. Academia que pague não vai. Aham. Então, assim, tem algumas coisas que é legal você rever, porque quando você olha... E aí fala que investir é caro, né? Exato. Então, assim, às vezes, por exemplo, essa parte da academia, que eu sou super partidário das pessoas treinarem, etc. Mas, sei lá, se você não tá indo, ou se você, pô, tá gastando uma coisa que não faz sentido, vamos de novo, na parte do delivery, né, algo assim, cara, olha lá no teu extrato e vai ticando. Às vezes, por mês, deu delivery lá na sua fatura. Exato, várias vezes. Então, assim, e eu acho que também é questão de organização, porque muitas das vezes eu peço comida em casa, porque quando eu saio do trabalho, não é cedo, e nem eu, nem a minha mulher, a gente cozinhou. Então eu não tenho comida. Então é mais fácil, é mais prático pedir alguma coisa. Mas ele vai da questão de organização também. Então acho que talvez um bom hábito é você rever ali a tua conta. O cara vai ticando, vendo se aquilo ali faz realmente sentido, você precisa, que algumas coisas elas são necessárias e não tem problema, mas algumas coisas acho que são evitáveis. Ou pelo menos evitáveis pensando no futuro, tá? Então acho que seria essa a minha dica aqui. Organização financeira, gente. Eu já ia falar para ele do segundo item lá, e tem um pouco a ver com isso, né? Um erro comum que parece pequeno, mas ele custa caro. Que é exatamente isso, né? De você ficar ticando e vendo exatamente quanto você gasta com aquilo. A mesma coisa da gasolina, né? Quanto que eu gastei de estacionamento e tudo assim. Não vou ter carro para pegar Uber. Porque carro tem manutenção, tem seguro, tem imposto, tem combustível e tal. Aí você olha a fatura de Uber da pessoa, você não acredita. Você fala, gente, é mais caro que a parcela de um carro. Dá uma dó. E eu passei por isso essa semana, porque eu cobrei a planilha da minha mentorada, ela mandou e ela tinha me prometido no mês retrasado que ela não ia mais pegar Uber, que ela ia andar. E era uma distância pequena que ela falou, vou aproveitar e fazer exercício. Aí eu fui pegar a fatura dela. Quando eu somei,
sem brincadeira, gente, eu mostro pra vocês, deu R$ 800 de Uber, em um mês de fatura. E aí mas você pega assim, ó, e tudo no cartão, ela foi pagando. Era assim, ó, R$ 8, R$ 9, R$ 10, R$ 7, R$ 8, e eu fiz um negócio de somar uma a uma, deu mais de R$ 800. Eu falei, seria a parcela de um carro, ou se o carro já tivesse dela, garanto que ela não ia gastar tanto de combustível. Então, essa troca, a gente também tem que ter um cuidado danado. Qual é o ideal? Eu sei que tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa tem, a correria do dia a dia, a gente também tem que entender, eu preciso do Uber para levar meu filho na escola, sei lá, gente, porém, tudo tem que ter controle. Se a gente não organiza e a gente não se controla, sai do controle muito rápido. E aí volta com aquela historinha. Maísa, como é que eu vou montar uma reserva de emergência se não sobra dinheiro no final do mês? Por causa desses titicozinho que fica tudo somando, quando você vê, consumiu grande parte do seu dinheiro. Exato. E como que a gente sabe quando uma pessoa ela está preparada para investir? Cara, eu acho que para essa pergunta não tem uma resposta muito fácil. Talvez é muito mais do que a gente estava falando em termos de quando você consegue investir. De novo, não precisa investir com um valor muito alto, mas talvez a pessoa esteja preparada para investir quando ela consegue ter um custo de vida menor do que sejam os rendimentos mensais dela. Boa. Eu acho que assim quando ela consegue alinhar o custo com a renda. Exato. E até para ser uma forma mais simples, né, para a gente não entrar tanto em termos mais sofisticados e algo desse sentido. Então, cara, se você tem uma renda mensal e você tem um custo de vida X e que seja um pouco menor que a tua renda mensal, talvez já seja o momento de você começar a investir. Às vezes você pode começar a investir também para os seus filhos, e aí antes deles mesmo investirem, você já pode tentar investir por eles, ou montar algum tipo de carteira para eles, algo desse sentido. Então, é muito relativo essa parte de quando que você está preparada para investir. Eu acho que é quando você já consegue ter uma previsibilidade dos seus gastos, vamos dizer que assim, mensais, e o teu rendimento, ele fica acima disso. E aí, de novo, fazer esse exercício de se realmente aquele teu custo mensal faz sentido para o teu atual momento de vida, se você consegue tirar algumas coisas, você consegue poupar, ou se você também, olhando na outra ótica, consegue aumentar a tua renda. Não necessariamente a gente precisa tirar do custo de vida mensal, mas se você conseguir também aumentar a sua renda, esse net já melhora. Uma renda extra, fazer um bazar, alguma coisa, aquele monte de coisa que está guardada no seu armário que você não usa, cria uma renda extra. Então, assim, às vezes é difícil da pessoa, tá difícil de eu conseguir uma promoção. Gente, arruma teu emprego, muda, aprende a mudar, aprende a se desafiar. Investir também é assim, né? Sim. Você vai ter que aprender a se desafiar, porque para aquele lanchinho de R$ 50 que estava acostumado a gastar, agora eu vou investir e vai demorar para aquilo dar resultado, para eu enxergar ganhos naquilo, mas assim, tem que começar. Então você vai ter que dizer não para alguma coisa para começar em outra. Exato. E isso faz parte da vida, gente. Não tô feliz onde eu tô, arruma outra coisa para fazer. Então você tem que às vezes dizer não para alguma coisa para começar a dizer sim para outra. Então, exato. Comece. Acho que aí só para talvez fechar esse tema, mas eu acho que a parte da renda extra, né, que você estava falando, é interessante. Cara, se você, por exemplo, tinha uma amiga minha que ela montou uma empresa para fazer aqueles cheirinhos. Ótimo. Aqueles vidrinhos. Isso, gente. Exato. Então, cara, ali é uma fórmula, não acredito que seja caro, meio que fácil de você mesmo fazer, vamos dizer assim. Cara, ele pode gerar uma renda extra se você achar as pessoas certas, fazer encapar melhor ali o produto, etc. Então, ou às vezes a gente ouve muito de bolo de pote, né, algo desse sentido. Cara, é interessante também, você fazer um bolo, divide ali em vários potinhos e vai vendendo ali, você tem uma renda extra. Então, de novo, ou você tenta diminuir o teu custo de vida mensal, ou você aumenta a tua renda para você conseguir pensar no longo prazo.
A gente vai começar o pode ou não pode, Ou depende. ou depende, Camara, bora ou depende. Exato. E eu amo esse quadro, eu e a Marinha, quando a gente começou a fazer os episódios, eu acho que foi o quadro que a gente mais se identificou, Foi. porque a gente vai dizer uma frase, tá, Dan? E aí você vai dizer se pode, não pode, Ou depende. e vai Exato. dizer rapidamente o porquê. Boa, fechado. Exato. Investir sem reserva de emergência. Eu vou colocar no pode, por quê? Porque se você, eu acho que reserva de emergência já é um investimento, E deveria ser o primeiro. e deveria ser o primeiro. Exato. Então se você não tem nada, cara, vai colocando tua reserva de emergência. A gente não sabe o dia de amanhã, etc. Então é legal você ter um produto com liquidez diária ou bem rápida, para você pagar determinado tipo de conta. Então para mim, pode, porque a reserva de emergência é um investimento. Se você quiser priorizar outros tipos de investimento a reserva de emergência no primeiro ponto, aí eu acho que não pode, eu acho que é melhor fazer a reserva de emergência primeiro. Perfeito. Copiar estratégia de influenciador. Depende. Se aquele influenciador ou pessoa da internet, algo desse sentido, ou mesmo o teu assessor, ele tem um produto que ele gosta e ele tem o mesmo perfil do investidor, igual a gente estava falando que o seu, e você conhece aquele ativo, pode. Se não, não pode, eu não indicaria. Eu acho que você pode pegar o que ele está falando, entender, primeira coisa, e ver se aquilo ali é para você. Se for, beleza, se não for, pula pro próximo. Se está no seu perfil de investimento, Exato. se você tem estômago para Isso. aguentar a volatilidade daquele ativo que ele está te indicando. Exato. Então, conhece primeiro, gente, né? Estuda. Uhum. Exato. Perfeito. Isso foi muito interessante. É. E quando a gente investe por pressão social? Eu acho que não pode, eu acho que Não pode, gente. qualquer coisa da vida, você tem que tentar ser mais autêntico. Então Fazer o seu, né? fazer o Com seu. dinheiro, né? Exatamente. Então, Dinheiro que a gente luta tanto para ganhar, sua tanto, aí você vai e porque os outros fizeram, vou fazer também. exato. Então, de novo, acho que depende muito do teu perfil. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse efeito manada de todo mundo tá indo para um lado, provavelmente aquele ativo já encareceu e você já perdeu aquela rentabilidade, aquele rendimento. Então, acho que assim, se eu fosse colocar aqui, eu colocaria no não pode. Tem que prestar um pouco mais de atenção nesse ponto. A cripto foi assim, né? Quando começou os bitcoins e as criptomoedas, nossa, foi um boom, né? Todo mundo queria colocar. Muita gente não foi estudar o que era. Uhum. E aí, por exemplo, gente, por isso que eu falo conhecimento. Reserva de emergência. Tem 2 grandes ativos para você colocar reserva de emergência. Cripto é reserva de emergência? Não. É investimento de longo prazo, Uhum. longuíssimo prazo. Mas as pessoas foram todas, né? Como você falou de manada, foi todo mundo atrás da cripto. Ah, agora eu quero fazer a festa do meu filho. Não consigo. Ela não rendeu o suficiente durante um ano para eu fazer a festa de aniversário do meu filho, ou a festa de 15 anos da minha filha, não sei o quê. Então, cada ativo é para uma coisa diferente. Estudem, gente. Não vai atrás do primeiro que falou alguma coisa, sem tentar entender primeiro o que é que você vai perder dinheiro, tempo, e vai ficar aborrecido, não vai investir mais. Exato. E confundir investimento com aposta. Assim, com certeza é o não pode, né? Não pode grande. Esse é um termo um pouco polêmico, vamos colocar assim, mas de novo, se você tem uma educação financeira boa, você consegue entender que investimento é uma coisa e aposta é completamente outra coisa. Eu não estou falando para as pessoas não apostarem, que às vezes se você quer se divertir, porque a aposta serve para isso, acho que não tem problema. Agora, não vai pensar que aquilo ali, você vai pegar grande parte da tua renda, vai colocar, e aí se um time ganhar do outro, se algo nesse sentido acontecer, você vai ganhar muito dinheiro. Não, cara, utiliza a aposta como uma diversão e utilizando um pouquíssimo recurso. Tá? Então, a minha resposta é não pode. Investimento é uma coisa e, cara, eu não vou falar que as pessoas não podem apostar, porque acho que cada um faz o que quer, mas utilize a aposta como uma coisa para diversão. Não pense em rentabilidade futura, não pense em aqueles cassinos online, etc. Acho que não é uma boa
não é uma boa maneira de você pensar o investimento. Acho que são coisas bem separadas. Eu falo muito que assim, tudo que depende de sorte não é investimento. Uhum, Então, por exemplo, Mega. Eu faço o bolão da Mega com os minha equipe, uhum, lá em casa com a minha mãe, com o maridão. A gente, Mega da virada, vai que. Não tinha uma propaganda de um grande banco que uhum. falava vai que. A gente aposta, zero problema. Telecena, adoro a Telecena, ficar marcando os números lá. Gente, zero problema. Só que eu sei que eu vou perder aquele dinheiro se eu não ganhar nada. É um dinheiro que vai para o ralo, vai para o lixo. Uhum. Ok, eu tenho condição de pagar uns R$ 10, uns R$ 15 de Mega? Ok, Tudo bem. tudo bem. Já está dentro do meu pacote. Eu sei que a probabilidade de eu perder aqueles R$ 10 é muito maior do que eu ganhar. Uhum. E zero problema. O que não dá, gente, é você pegar todo o seu dinheiro, em vez de investir, apostar. Aquele jogo do tigrinho é uma desgraça. E está desgraçando famílias, a vida das pessoas se matando, literalmente, porque perde todo o dinheiro, perde o patrimônio da família. Tudo que depende de sorte não é investimento. Investimento, gente, tem que nascer do nosso compromisso com o nosso futuro, seja ele de curto, médio ou longo prazo, tá? Então, excelente a fala do Dan aqui, é para um divertimento ali momentâneo, gastando pouco, muito pouco, você tira só um pouquinho ali do seu dinheiro, meu time vai jogar, então eu vou apostar que ele vai ganhar do fulano. E também só aposta do seu time se ele estiver indo bem, né? Se ele estiver indo mal, nem aposta. Ainda vai perder, vai ficar com raiva do time ainda. Mas assim, não deveria pensar em ganhar dinheiro através disso. Pense em ganhar dinheiro através de prosperidade do seu trabalho e dos seus investimentos. Uhum. Não através de sorte. Se depende de sorte, não é investimento. Excelente, Dan. Começar pequeno e priorizar a constância. Pode ou não pode? Sim, acho que com certeza. Grande parte da população brasileira, se a gente for pegar mais estrutural assim, não vai conseguir investir e nem vai conseguir começar grande. Mas nem por isso você não é para você começar. Tente começar de algum lugar. E aí você, daqui a 10 anos, você vai ver e vai te autoagradecer, vamos dizer assim, você vai autoagradecer o que você fez lá atrás. Então, cara, com certeza, eu acho que se você conseguir que investir se torne um hábito, e aí você já passa uma informação para o seu cérebro que aquilo ali já virou um hábito, já virou uma coisa mais constante, já virou uma coisa repetitiva, você sempre vai querer fazer aquilo ali, sempre vai querer fazer mais e assim por diante. E aí você vai vendo o teu dinheiro crescer. Então, cara, comece com o que dá. Não tem, como a gente falou, não pense em números, porcentagens, etc. Comece com o que dá e dá de verdade. Não se aperte para isso, mas não se sacrifique. Exato. Comece com o que dá e vá fazendo isso de um hábito. Vai tendo essa constância. Porque com certeza você vai agradecer o seu eu de 10 anos atrás depois. Cara, eu acho que de tudo que vocês estão falando, assim, deu para entender muito bem que a gente tem que construir um patrimônio com calma, né? Isso. Eu acho que tudo é uma questão de você ir com calma, dentro do seu perfil. É que aquilo que a gente fala, né, Marinha? Por exemplo, uma casa, você não começa a casa pelo telhado. Uhum. Como você vai começar uma casa pelo telhado? Que é a última parte da casa. Você tem que começar pelo alicerce. Exato. Né? Até para subir parede. Como é que você vai subir parede se você não preparou o chão? Então as coisas, elas têm um porquê de acontecer daquele jeito. Então primeiro você vai fazer um alicerce, depois você vai comprar tijolo, depois você vai subir parede, depois você vai fazer acabamento. Você vai botar uma parte do telhado para não começar a chover dentro da casa, mas você não vai acabar o telhado, porque você tem que terminar a fachada. Sim. Então as coisas têm que andar no mesmo processo. Se você já quer começar grande, você nunca vai começar. Eu acho que é por isso que é interessante a constância, né? Você começar pequeno, fazer tudo com constância, mas ter calma para sempre ir construindo aquilo que você quer, né? Exatamente. Muito interessante. E aí, isso para tudo. Se for pegar o seu nicho, Mara, no sentido de imagem, eu como homem, posso querer comprar um terno, um costume que eu posso, vou gastar uns R$ 2.000, algo desse sentido. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas se eu me programar, eu posso ter daqui a 6 meses, 1 ano, algo desse sentido. Então, vale para tudo. Você quer comprar um relógio para melhorar a sua imagem? Sim. E o relógio custa R$ 5.000, algo desse sentido? Cara, você não tem esse dinheiro agora, mas você pode ir
vendo que você pode se restringir no curto prazo, investindo esse dinheiro para daqui a 1 ano, 2 anos, algo desse sentido, você comprar esse relógio, algo desse sentido, e você atingir o seu objetivo. E não só para bens materiais, perdão, você pode comprar um curso, você pode pensar numa faculdade, numa pós, algo desse sentido. Então, que vai melhorar a sua renda também depois. Exatamente. Você está investindo em você. Isso. Para depois você ter uma promoção no seu emprego, ou você conseguir um emprego que você sonhava na empresa que você sonhava. Perfeito. Mas você precisa investir em você um pouquinho. Exato. As coisas não vão cair no seu colo. O CEO da empresa que eu gosto, que eu gostaria de trabalhar, acha que eu quero trabalhar lá. Não é assim que funciona. Não, e eu acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio 3, e nós falamos exatamente isso, de investir em você mesmo, porque você consegue investir em você e galgar mais pra frente e ganhar mais dinheiro, exatamente isso que a gente falou. Então acho que é muito importante, e ao invés de ficar comprando por excesso, muito interessante que você falou no começo, de fazer compras com qualidade, né, porque ao invés de você comprar um monte de roupinha, e ao invés de você ter aquele guarda-roupa mega gigantesco, que quando você abre cai roupa você, que é um dinheiro que você perdeu, que aquele dinheiro poderia estar investido, mas a Maísa tava com um terno super legal e eu quero um terno igual a ela. Às vezes isso não é tão positivo para você, às vezes não tem a ver com o seu corpo, com o seu biótipo, não tem a ver muito com isso. Então, realmente, essa coisa que a gente falou do investimento, e que a gente fala do investimento com calma, também a gente tem que fazer essa coisa do nosso guarda-roupa, desse guarda-roupa cápsula, guarda-roupa inteligente, tudo que se fala sobre isso, é de você ter calma com relação a isso. Quando a gente consegue entender, quando eu chego com uma cliente, aquele monte de roupa dentro daquele guarda-roupa, eu consigo montar vários looks. Então, de repente, a pessoa fala assim, nossa, eu não preciso comprar mais roupa. Realmente, que eu monto todos os looks para ela dentro de um book, e fica tudo perfeito. Então, nem sempre o dinheiro tá ali pronto para fazer tudo. Você tem que entender onde tá aquilo, né? Não adianta eu investir o dinheiro em uma coisa se eu ainda estou pagando a minha casa e a minha casa está tendo juros de R$1.000 por mês. Então não adianta. Foi uma coisa que o Daniel me ajudou com relação a isso. Não adianta você investir nesse momento, termina de pagar a casa, termina isso para você poder investir. Exatamente. Os juros da prestação da casa é muito maior do que você vai ganhar de rentabilidade no investimento. Então, às vezes, você juntou um pouquinho de dinheiro, quita seu carro, quita sua casa, quita uma dívida, beleza, nossa, isso saiu, é um juros caro, é um dinheiro caro, agora eu volto e começo a investir de novo. Exato. É por isso que a gente fala para começar com reserva de emergência. Exato. Por quê? Gente, reserva de emergência não é para ficar rico. Não é. A reserva de emergência é deixar de ficar pobre. Por quê? Ou deixar de correr risco, né? Exato. Vem um imprevisto, da onde você vai tirar? Pegando dinheiro caro. Você vai ter que pegar um empréstimo, que é mais caro que a reserva de emergência, você vai ter que pegar um cheque especial, você vai ter que parcelar no cartão de crédito, não consegue pagar o cartão. O que acontece? É um dinheiro caro. Ele é muito caro, porque os juros são muito altos. Então, se você começa a investir um pouquinho por mês na reserva de emergência e vem um imprevisto, você cobre com a reserva, porque esse dinheiro é seu, não é do outro, é seu, e depois você repõe. Por isso que a gente sempre começa com a reserva de emergência, exatamente o que a Mara está falando. Outra coisa importante, Mara, quando a gente fala de imagem, você falou, acho que foi no segundo ou no terceiro episódio, você falou assim, às vezes a gente compra uma roupa mais cara, e você está falando do relógio. A gente compra uma coisa mais cara. Por que aquilo é um investimento? Porque eu vou numa entrevista com aquela roupa cara. Então, o meu posicionamento vai ser diferente. A pessoa vai me ver de forma diferente. Eu vou ser contratada para ganhar uma vaga que vai me pagar melhor. Numa empresa melhor, você vai me dar um bônus melhor, vai me dar benefícios melhores. Então, gente, investir em imagem também é importante, além de fazer os investimentos todos os meses lá para minhas metas financeiras. Não, e é interessante que a gente verifica essa coisa de mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho, esse mercado de finanças, de bancos. Então, ele pede uma formalidade maior. Se veste diferente. A pessoa se veste diferente. Então, eu acho que é importante você entender... investir em você, olha que coisa tão interessante que a gente viu tudo aqui hoje, né? O quão é importante você ter calma nos seus investimentos, o quão é importante é você mudar a sua mentalidade, pensar no seu bolso, e tudo para você poder ganhar mais para frente, né? Então, quando você sabe investir, sabe fazer
e ter essa inteligência, né, de financeira e tal, você consegue várias outras coisas mais positivas. E até então, eu quero falar uma coisa aqui. Teve uma moça que foi numa entrevista num banco recente e chegou lá com uma calça rasgada, aí ela não foi contratada, não, ela nem foi fazer a entrevista, porque a pessoa falou, se a pessoa não consegue se cuidar, não consegue vir para uma entrevista, que normalmente a entrevista a pessoa vai super melhor, e depois ela tem que manter, mas ela tem que manter, mas tem várias pessoas vão ótimas numa entrevista e depois elas vão com umas roupas que não condiz com o que ela quer. Então imagina se na primeira entrevista, quer dizer, na entrevista ela já chegou de calça rasgada, eu já não a contrataria. Então é diferente você estar numa calça rasgada, numa outra coisa, numa função de um churrasco na casa de uma amiga. É diferente de você ir para uma vaga dentro de um banco. É você entender o seu dress code, né? De onde que você está. Onde você está naquele Onde você está indo. É. Assim, acho que grande parte acho que sempre que as pessoas olham para o mercado financeiro, você tem todo esse estereótipo de grandes salários, grandes bônus, e aí, consequentemente, você tem umas imagens das pessoas com grandes alfaiates e grandes roupas. Isso existe? Com certeza. Que eu acho que grande parte, eu acho que hoje, talvez não do mundo, não esteja no mercado financeiro, talvez hoje os maiores bônus, salários, etc., estejam nas big techs da vida, mas acho que grande parte recente, dos últimos, talvez 30 anos, o grande fluxo de dinheiro estava no mercado financeiro. Então acho que por isso que derivou dessa imagem. Sim. Mas entender hoje em dia qual que é o dress code daquele lugar que você está indo. E não tem mal nenhum nisso, tá? Então, se é um ambiente mais formal, se as pessoas tivessem social, que já foi o caso, assim, eu me visto social todos os dias, mas não que sejam o dress code definitivo da gestora onde eu trabalho. Você tem pessoas que vão mais informais, mais de polo, com uma calça jeans, algo desse sentido assim. Então, Jeans escuro. E acho que assim, primeira coisa, entenda onde você está indo, onde você vai, para ter uma imagem mais correta para aquele ambiente. Acho que não tem mal nenhum nisso, você olhar e se planejar nisso. E, claro, cara, se você quer melhorar, se você quer ter uma roupa melhor, quer ter uma camisa um pouco de melhor qualidade, o próprio costume, o próprio negócio que eu estava falando, se programe para que daqui a um tempo você consiga adquirir aquilo ali. E até te dar uma satisfação pessoal. Então acho que não tem mal nenhum nisso. Exato. Então, eu acho que esses dois mundos, também eles podem caminhar junto. Né? O investimento em você, que você não vai ver os números subirem na sua tela, ou o seu dinheiro render, mas você vai ter mais conhecimento, você vai ter um pouco mais de experiência, e assim por diante, e alinhar isso com os investimentos que você vai ver o seu dinheiro render. E aí você vai se planejando para o futuro. Eu acho que é sempre tentar olhar, né? Tentar deixar de olhar tanto o curto prazo e olhar mais para o longo prazo. É claro que existem pessoas que não, na realidade, não conseguem olhar para o longo prazo, e aí para essas pessoas talvez tenham que entender como que você consegue sair dessa espiral no curto prazo e melhorar um pouco mais os seus rendimentos, algo nesse sentido. Mas para as pessoas que conseguem, tentem planejar alguma coisa para o longo prazo. Acho que, de novo, você do futuro vai se agradecer e tente fazer também esse melhor dos dois mundos. Investir em você e também investir no você daqui a 20 anos. Exatamente isso, gente. Exatamente. E acho que para arrematar o nosso podcast de hoje, eu acho que, volta o podcast para o início, começa a anotar tudo que a gente falou aqui, porque teve muita informação rica. Nossa, insights absurdos, gente. Então, anota aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida, a gente vai passar para o Dan responder para vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida, e a gente falou várias vezes aqui, conhecimento está na palma da mão. Então, você tem dúvida, pergunta aqui para a gente vai responder, ou também pode ir atrás do conhecimento que você vai encontrar, porque é super importante. E Dan, como é que a gente te encontra nas redes sociais se a galera quiser te seguir ou tirar alguma dúvida com você? Acho que a única rede social que eu utilizo mais é o Instagram. Meu Instagram é Dan Menezes, com Z e 2 underlines no final. Então acho que você pode me achar por lá. E além dos comentários, que também fico com esse dever de responder as perguntas.
ou mais dúvidas também que o pessoal tiver. Comentários e a gente passa para o Dan responder para vocês. Exato. Mas se eu posso fazer só um jabá, dado que a gente já falou a gente falou sobre investimentos, etc. Então, eu trabalho numa gestora, né, de recursos, ela chama Artesanal Investimentos, a gente tem mais ou menos aproximadamente 17 bi de real sobre gestão. Tem alguns fundos que são para captação, então para investimento das pessoas físicas nas plataformas, né, nas mais famosas. Então, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, é artesanalinvestimentos.com.br, lá no site, e na página do LinkedIn também. Com certeza vai ter algum fundo que vai ser interessante para o teu momento de vida, que vai ter um range de investimento adequado para você. E a gente tem diversas teses, tá? A gente tem teses no mercado do agronegócio, a gente tem crédito para pessoa física, a gente tenta englobar várias partes da economia real, se eu posso dizer assim, como a parte mercado agrícola, como outras partes mais de finanças. Então, convido todo mundo a entrar na nossa página, entender quais são os nossos investimentos. De novo, se fizer sentido para vocês, invistam em alguns nossos fundos, acho que é super interessante entender nossa tese. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do episódio, os contatos do Dan e da página da gestora de investimentos dele, tá, galera? Boa, perfeito. E, de novo, obrigado pelo convite. Pô, acho que foi super legal aqui. Foi muito bom. E fico à disposição se vocês quiserem me convidar novamente para a gente bater outro papo sobre outro tema específico, não necessariamente do mercado financeiro, etc. Assim. Mas, acho que é bem legal, de novo, dissipar o conhecimento para as pessoas e trazer essa parte de educação financeira associado com a parte de imagem. E também tem uma parte que é o objetivo de melhorar de vida, que eu acho que isso tudo engloba, é bem interessante. Então, sigam elas, acho que todas as redes sociais, no serviço de streamings também, que eu acho que é super bem-vindo. Beleza. Muito obrigada, viu, Dan? Mara, e você? Como que a gente te acha? O meu é @ no Instagram, no Facebook também, @Mara Menezes, CI de consultora de imagem. E você? Eu sou Maísa C. Lima, eu cuido de educação financeira e, ao contrário, o Dan, ele tá no depois do meu trabalho, porque eu sou focada em dívidas. Então, a gente vai fazer um bem bolado, Dan. Eu tiro as pessoas da dívida, faço a organização financeira delas e vocês vão investir com o Dan. Tá bom? E não deixe de seguir a gente também no Instagram. Normalmente a gente coloca no YouTube o podcast inteiro e os cortes estão no Instagram. Então, @Estilo e Finanças Podcast. Isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Nossa, e aqui vai um pedacinho do nosso podcast. Agradecendo o nosso primeiro convidado. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Foi bom demais. Que legal. Atenção. Nossa, foi muito positivo mesmo. Acho que essa coisa foi tão leve, né? A gente, de uma forma ou de outra, acho que a coisa foi leve, né? Mesmo Não, sem e falar de investimento, as pessoas acham que é uma coisa tão de outro mundo. Olha aqui, ó. Aí, ó, o Dan vai levar pra casa também a nossa caneca.